Muito boa tarde, Santa Cruz da Venerada, a paz e a graça seja com cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Já está no ar, a partir de agora, o programa A Voz da Profecia. Esse programa que é idealizado primeiramente por Deus e segundamente pela Igreja Adventista Sétimo Dia. Eu sou Leila Leal. Na próxima hora nós estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Bíblia. E é por isso que eu convido você já ir abrindo a palavra de Deus no capítulo 2 do livro de Gálatas. Vamos ver hoje o que Deus quer nos ensinar através da Escritura e que Paulo escreveu esse texto para os irmãos da Galácia, mas também que tem lições profundas para nós hoje. Então não perca, porque temos muito que aprender com a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse programa que é uma bênção na sua vida. E é uma bênção estarmos juntos aqui, não é? Evandro, como é que você está? Como é que você tem passado a semana? Olá, cidade amada, cidade querida, mais um programa estamos iniciando. Fico feliz por estar aqui junto com você nessa hora estudando a Bíblia. Convido você a se juntar conosco, né? Arruma um lugarzinho tranquilo, confortável, se aconchegue para nessa hora estudarmos a palavra de Deus. Quero dar aqui minhas saudações, né, para os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Francineide, ela é daqui da cidade, está fazendo um trabalho magnífico. A Daiane, lá da quadra Antônio Tavares. Não posso esquecer também do meu Janivaldo, né, meu amigo, sua filha Camila, lá da Coab. Um alô também para Cleide, lá da Barrinha, e também para Marlene. Que todos vocês sejam abençoados e agraciados pelo Espírito Santo, pois nessa hora vamos estudar a palavra que está, abençoado. E falando em abençoado, Leila, a gente também tem um programa no YouTube, não é isso mesmo? Isso mesmo. Então, se você também quer que receba o alô, mande um abraço, assim como a gente fez aqui com a Daiane, com o Genivaldo, a Cleide e tantos outros que estão ouvindo o nosso programa, fale conosco. O nosso telefone de contato está na descrição no canal do YouTube chamado Novo Tempo Santa Cruz. Você pode ir lá na descrição que tem o meu contato, o contato de Evandro, que você pode falar conosco, manda mensagem, faz o seu pedido de oração, faz a sua sugestão, manda o seu alô para alguém, faça também o seu pedido de estudo bíblico, o seu pedido de música, enfim, nós estamos aqui para te ouvir. Então, acesse também o nosso programa. E caso você tenha perdido algum programa anterior, lá também tem todos os programas anteriores. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para sempre ficar por dentro do que há na nossa programação. Amém. É sempre bom e importante a gente estudar a palavra de Cristo, né? Nossos alô foi bem dado. Quero também agora desejar que você escute esse louvor com toda calma, reflita em cada palavra, cada melodia, porque é um louvor abençoado, irmãos. Não é isso mesmo, né? Isso mesmo. A música faz parte também da adoração e é um meio pelo qual também Deus usa para nos ensinar, para nos achegarmos mais a Ele. Então, escuta essa música toda especial para você. Logo em seguida, a gente vai ter o programa Reavivados por Sua Palavra. Traz um breve resumo do que nós vamos estudar aqui hoje. Aí logo em seguida a gente volta para assim a gente fazer a nossa leitura de hoje. Então fica na programação, aproveita a música que a gente volta já já. Senhor, Tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei
sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração. Espírito Santo, estou aqui. Entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Cultura FM, amor de rádio. Esta é a voz da profecia. Mamie Phipps Clark, a primeira mulher negra a obter um doutorado em psicologia na Universidade de Colômbia em 1940, fez um estudo muito interessante sobre a segregação racial. Neste período existiam diversos lugares, inclusive escolas, as quais pessoas negras não podiam frequentar. Buscando então mostrar como tal separação era negativa, ela fez um teste com 253 bebês e crianças entre 3 e 7 anos, as quais deveriam escolher entre uma boneca branca ou negra. Um detalhe é que as bonecas negras precisaram ser pintadas de marrom.
pois não havia brinquedos que retratassem bebês afro-americanos na época. Dentre as perguntas feitas às crianças estavam: me dê a boneca com que você mais gosta de brincar. Me dê a boneca que é uma boneca legal. Me dê a boneca que é feia. Me dê a boneca que tem uma cor legal. Os resultados foram chocantes, pois mostraram que na maioria das vezes a boneca de cor preta era associada a algo negativo, mesmo pelas crianças de cor preta. O racismo tem este caráter prejudicial que classifica os seres humanos em classes superiores e inferiores, separando-os em grupos diferentes. E infelizmente, mesmo no contexto cristão, o racismo esteve presente desde os primórdios. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ele cita um triste episódio envolvendo um importante líder da igreja cristã da época. A partir do verso 11 do capítulo 2 lemos: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. O texto mostra Paulo chamando a atenção do apóstolo Pedro. A razão é que, inicialmente, eles estavam comendo com os gentios. Os gentios eram indivíduos que não tinham descendência judaica e, por causa disso, eram considerados como que inferiores por muitos judeus. Porém, a cena muda quando alguns judeus chegaram no local onde Pedro e Paulo estavam comendo com os gentios. Pedro, com medo de ser mal visto pelos seus compatriotas judeus, se afastou dos gentios, fingindo que não era próximo deles. Seu comportamento foi tão negativo a ponto de influenciar a outros a agirem da mesma forma como no caso de Barnabé. Paulo não se conteve e repreendeu Pedro por destratar um cristão só porque eram de uma raça diferente. O mesmo Pedro que foi perdoado por Jesus e transformado pela sua graça, havia se esquecido por um momento do amor inclusivo de Jesus, o qual não fez distinção entre raça, cor ou classe social. Todos são importantes para ele. E da mesma forma, deveriam ser importantes para seus seguidores. Muito bem, já estamos de volta, em que você ouviu Melissa Barcelos com a música Perdão, Senhor. E essa música, reflita nela e faça dela a sua oração, que pelo qual devemos pedir perdão todos os dias. Pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pedir perdão a Deus pelas ofensas que fazemos a Ele, e até porque também o capítulo que nós vamos estudar hoje fala exatamente sobre isso, de que devemos pedir perdão e que Deus nos concede esse perdão desde que a gente se arrependa. E aí você ouviu brevemente também o que nós vamos falar sobre hoje, qual é a mensagem central. Nós vamos estudar verso por verso e entender que Deus, sim, corrige aqueles a quem Ele ama e usa pessoas para isso, mas que o ser humano tenha humildade para aceitar a correção divina. Certinho? Nesse momento, gente, quero convidar você a fechar seus olhos, abaixar a sua cabeça e fazermos uma oração. Pai Santo, Pai Eterno que estás no céu, agradecemos por mais uma semana. Estamos aí já entrando às horas sabáticas, também agradecemos por isso, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. E assim como foi dito na canção, pedimos perdão, Senhor, que o Senhor arranque de nós esse coração de carne, esse coração de pedra, aliás, e coloque no coração de carne, um coração voltado para Ti, para fazer a Tua vontade. Nos abençoe neste momento, nos dando instrução, capacidade e o poder do Espírito Santo para entendermos e explicarmos a Tua palavra. E que os Teus filhos que estão orando conosco possam entender, possam compreender e, acima de tudo, tomar uma decisão e colocar em prática na sua vida. Nos abençoe, Senhor. Abençoe este programa. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.
nós já estamos na carta aos Gálatas, não é? No programa passado a gente estudou o capítulo 1, onde Paulo já começa a sua saudação para com os irmãos da Galácia, que também Paulo falou que os irmãos muitas vezes estavam inconstantes, mas que eles se voltassem para Deus, que o evangelho que Paulo recebeu, ele pregou. Paulo vai a Jerusalém, a Síria, a Cilícia, fazendo suas viagens, né? Mas nunca esquecendo dos seus irmãos por onde quer que ele andasse. E hoje também, no capítulo 2, nós vamos ver um conselho, digamos que até também uma repreensão que Paulo faz a Pedro, onde ele também explica a justificação pela fé, onde deve se pregar o evangelho sem preconceito, onde deve ser pregada a palavra de Deus em todo lugar, sem nenhum tipo de restrição ou preconceito. Então, convido você, a partir do versículo 1 do capítulo 2 de Gálatas, iniciarmos nossa leitura. A minha versão bíblica é na versão internacional, mas o sentido é o mesmo, tá bom, gente? Então vamos lá? Todos juntos, lendo. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a ele nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que era então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho, aos incircuncisos, assim como a Pedro, aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolos aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e, a eles, aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei também para fazer. Vamos dar uma pausa aqui nesse texto, onde Paulo fala do apostolado aos judeus e aos gentios. A mensagem de salvação, ela é bem clara, não é, Evandro? Não importa raça, língua, nacionalidade, todos podem ouvir a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho. E Paulo aqui, já depois de 14 anos, né, ele foi a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, e ele levou também Tito. E aí ele obedeceu a revelação que Deus lhe deu, de que deveria expor o Evangelho de Cristo também entre os gentios. Ele fala muito nesses gentios, havia os gentios na época de Jesus, afinal de contas, Evandro,
Por que dá tanta ênfase para pregar aos gentios? Quem era esse povo? Bom, vamos lá. Realmente, desde lá de Romanos, praticamente, Atos Romanos, as duas cartas de Coríntios que a gente estudou aqui, Gálatas, e muito mais para frente a gente vai ouvir muito essa palavra de gentios. Mas, pela definição, seria as pessoas que não são judeus. Então, uma pessoa que não é judeu é gentio, de acordo com o período bíblico aqui. Mas veja que judeus também era designado para as pessoas, o povo judeu lá da Judéia, do Antigo Testamento, né? O povo de Deus. Então, eu faço assim só como comparação. É como se judeu fosse os cristãos e os gentios não os cristãos. É só uma ilustração para diferenciar e para entender melhor. Mas a questão é que judeus são um povo que estava lá fazendo um sacrifício no templo, era justamente as pessoas que eram designadas para pregar o evangelho de Cristo e tudo mais. E os gentios são os que não aceitaram Jesus Cristo propriamente dito. Então por isso que eu faço essa diferenciação só ilustrativa, mas não quer dizer que seja, né? Como os judeus os cristãos e os gentios os não cristãos, só para método didático. Mas é interessante que no verso 1 a gente pode ver que Paulo foi para lá, junto com Barnabé e Tito. Verso 2 fala que Paulo teve uma revelação e falou do evangelho, né, para os gentios, ou seja, para as pessoas que não conheciam a Cristo ou que adoravam outros deuses também. Pode ser essa definição. Podemos ver aqui que Tito, ele era romano, né, mas ele aceitava o Deus de Israel. Mas tinha muitos gentios romanos que adoravam outros deuses, como Afrodite, Zeus e tudo mais. Mas aí é uma coisa interessante que no verso 3 falam: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar. E aqui a gente sabe que circuncisão, no caso, né, é uma parte que se retirar do prepúcio. Mas é interessante que aqui em todo o capítulo 2, os judeus acreditavam que os gentios tinham que aceitar a circuncisão para ser judeu. E cristão, né, no caso. Então vamos imaginar, se um judeu prega para um gentio, e o gentio fala: não, eu aceito Jesus, ótimo, maravilha, mas você tem que tomar circuncisão. E o gentio fala: não quero. Tá bom assim, não, mas você tem que aceitar a circuncisão. Ué, então eu tenho que aceitar a circuncisão para aceitar Jesus Cristo? Sim, os judeus acreditavam muito nisso. E Paulo era contra isso. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, judeus e gentios, todos podem aceitar a Jesus Cristo e não precisam da circuncisão. E aí tem uma grande briga, treta e tudo mais, só por causa disso. Pois é, então fica claro que havia preconceito. E assim, tanto é que até uma discriminação, mas a Bíblia deixa bem claro que Jesus, ele morreu por todos, grego, romano, gentio, judeu, todo ser humano. E toda essa divisão, um é gentio, outro é judeu, outros são os saduceus, e há essa divisão como a gente vê hoje também, com muitas religiões. Mas todo mundo sabe que só existe um Deus. Agora, quando entra as tradições, as culturas, quando entra também as dogmas do ser humano, as doutrinas humanas, aí vai dividindo o povo. Então Paulo estava deixando bem claro aqui que não importava se eles eram circuncisos ou não circuncisos, não era isso que dependia a salvação deles. A salvação deles era Cristo Jesus, como para nós hoje. Então assim, se há necessidade de fazer, isso é bom também até para a saúde do homem, claro, gente. Mas a gente nunca pode colocar uma cultura acima de Cristo, porque não é cultura que salva, não é uma doutrina humana que salva, mas é Cristo. Então é isso que Paulo estava levando para os irmãos da Galácia, para muitos que dizem: olha, estamos aqui para a gente de fato pregar o Evangelho, as boas novas de salvação
que é Cristo Jesus, tá? Quando ele diz no versículo 6, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Olha aqui Paulo dizendo, Deus não aceita, gente, a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada que acrescentaram. Então Deus não vai levar em conta se o homem tinha o prepúcio retirado ou não. Pode fazer, pode, mas a questão não é essa, que Deus não vai aceitar por causa disso? Deus não vai te aceitar, por exemplo, se você tiver o cabelo muito curto, ou se você está usando calça, né? Então assim, são essas coisinhas que podem desviar o ser humano do verdadeiro sentido da palavra de Deus. Claro que eu não estou aqui condenando, né? Então assim, mulheres podem usar calça sim, podem, mas cuidado também com a questão da sensualidade. Mas não é isso que nos faz ser salvos. Como Paulo disse, isso aí não interessa, gente, porque Deus não olha a aparência. Porém, gente, entendam que eu não estou aqui agora sendo contra a boa aparência, a modéstia do cristão e da cristã. Não é isso, viu, gente? A gente tem que se vestir sim, de acordo com o nome, somos cristãos. Temos que usar de modéstia sim. Mas a questão é tirar a visão disso em relação a Cristo. É você colocar somente isso como método de salvação, tirando Cristo do seu devido lugar. Como ele disse aqui também, no versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro e da circuncisão, pois aquele que operou de maneira eficaz em Pedro para o apostolado da circuncisão, ele também operou de maneira eficaz quanto a mim ou para os gentios que não eram circuncidados. Então, Evandro, todo esse preconceito rolou porque os judeus que eram circuncidados, os gentios não podem, porque eles não são circuncidados, não é? Então, Paulo está dizendo, gente, isso aí não é o que interessa. O que interessa é eles aceitarem a Jesus como único e suficiente Salvador, tá? Se pode fazer? Pode, mas o foco não é esse, tá? Então, quanto Paulo aqui foi muito sincero, no versículo 9, quando conheceram a graça, essa graça o quê? O favor que Jesus fez para nós, que nós não merecemos na cruz. Ele disse, essa graça, ela me foi dada a Tiago, foi dada a Cefas, foi dada a João, que todos eram reputados como coluna, ou seja, que era ali o alicerce. Me estenderam a mim, estendeu a Barnabé, deixe todos esses aí, gente, ou circunciso ou não, mas todos aceitaram a verdadeira mensagem do Evangelho. Aí, como ele disse, a fim de que nós fôssemos para onde? Para os gentios. E eles para o quê? Para a circuncisão. Então, assim, Evandro, resumindo, Paulo está dizendo, não se amarre demais à cultura ou à tradição de sua igreja ou do que você aprendeu. Olha para o Evangelho, olha para a Bíblia, que nem tudo é legalismo. Pelo contrário, tudo é graça. E essa graça, esse favor que Jesus nos dá. Como ele finalizou aqui no versículo 10, reconhecendo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também se esforcei para fazer. Paulo está dizendo, gente, às vezes vocês ligam tanto para essas coisas que se desliga das outras mais importantes. Quantas pessoas, como eu disse aqui, quantos pobres precisam da mensagem de salvação, precisam de uma cesta básica. Aí às vezes essas picuinhazinhas, né, dentro da igreja impede do verdadeiro evangelho ser pregado, que é amor, que é a misericórdia, que é a compaixão, que é o perdão. E é interessante porque o povo judeu, ele cria muito nessa questão da circuncisão no sentido de um sinal, né? Se a pessoa não for circuncidada, não é de Deus. E a gente tem isso também nos parâmetros atuais de hoje. Para ser um cristão hoje tem que estar de terno e gravata com a Bíblia debaixo do braço. Se não tiver, não é cristão. Parece que a população vê isso. Mas
O que está lá em Hebreus diz é que Deus quer imprimir no nosso coração a lei. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, judeus, vocês estão procurando o sinal externo, mas você tem que entender que o sinal de Deus está interno. Mas óbvio que o externo também conta, então é os dois. E vocês só estão procurando o externo. É como se vocês esquecessem do coração, do interno e tudo mais, né? E é interessante que no verso 4 fala, foi levantado porque alguns falsos irmãos. Esses falsos irmãos era propriamente dito pessoas fingindo ser cristão, né, só para aproximar mais perto de Paulo e contar para os judeus todos os seus planos. Eram também aqueles judeus, né, entre aspas também, os cristãos, legalista militante, ou seja, estava lá só para contrariar, só para atrapalhar literalmente toda a pregação e todo o evangelho e tudo os passos de Paulo e tudo mais, né? Tanto é que a gente viu isso em Coríntios, você pode ver aqui também no verso 6, né, que eles tinham boa aparência, mas Paulo diz, olha, se era boa aparência ou não, Deus é quem sabe, que nada acrescenta, não é? No verso 8, Paulo aqui, ele cita justamente a visão que Pedro teve lá em Atos 10. Se você pegar a sua Bíblia e ler Atos 10, lá conta que Pedro teve a visão de vários animais, e Pedro mata e come, mas na verdade era que Pedro estava tendo uma espécie de discriminação a respeito sobre judeus e gentios, circunciso e incircunciso, né? E no verso 7, você pode perceber também que Paulo designa para que ele pregue para os incircuncisiosos, ou seja, para os gentios, e Pedro prega para os circuncisos no caso, para os judeus. Então faz essa separação aí. E no verso 9, outra coisa interessante é que Paulo ele cita aqui Tiago, né, que no caso é o irmão de Jesus, que foi mencionado no programa anterior, Pedro e João, tidos como colunas. Aqui Paulo ele faz uma referência aos templos gregos que tinha muitas colunas e que sustentavam, né? Então Pedro reconheceu que eles eram boas pessoas para a pregação do evangelho, mas, como havia dito, havia essa muita discussão de que judeus só aceitavam as pessoas se aceitasse a Cristo e fosse circuncidado. Se não fosse, eles não aceitavam. E Paulo vem e fala, não é assim. E dá uma discussão imensa. Pois é. Então, tudo isso, gente, é até fútil. Porque Deus quer salvar a todos. Então, a gente não deve se ligar muito em tradições e costumes da igreja, mas sim no que verdadeiramente a palavra de Deus diz, tá bom? Então, que a gente não bote isso como sistema de salvação, tá? Ficou bem claro aqui, ficou bem explicado, não é? Agora, falando ainda, pegando esse engancho de preconceito, de discriminação, agora Paulo vem com sua autoridade repreender quem? Pedro, gente. Pedro, por muitas vezes, foi corrigido por Jesus e agora ele foi corrigido pelo próprio Paulo. Então vamos entender aqui Paulo como ele repreende a Pedro. O que foi que Pedro fez que precisou de uma repreensão de Paulo? Será que isso também não cabe a nós? Então vamos para a leitura. Versículo 11 em diante, você pode ler junto comigo. Diz assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo que os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos:
você é judeu, mas vive como um gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viver como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Evandro, temos muito o que explicar aqui. Sim. Tem muita coisa aqui em jogo para a gente explicar nesses próximos minutos do programa. Paulo repreendeu a Pedro. Isso prova que eu e você também podemos ser repreendidos, corrigidos, não é? Quando ele disse, quando porém Cefas veio a Antioquia, Cefas que também é um outro nome dado a Pedro, né? Fique bem claro aqui. Então Paulo disse bem claro, eu falei com ele cara a cara. Falei com ele face a face e tornou até a situação repreensível para ele, né? Outras palavras, como eu disse, condenável. Paulo chegou para Pedro, Pedro, tu fez uma coisa aí que foi muito errada. Tô, assim, decepcionado porque você fez uma atitude que é abominável. Por quê? Qual era a situação? Como nós vimos aqui. Então, Pedro foi designado, juntamente com Barnabé também, para pregar o evangelho aos gentios. Na hora de almoçar, na hora de jantar, na hora de comer, estava lá Pedro, Barnabé, todo mundo comendo junto com os gentios, que antes tinha preconceito com eles. Mas aí, quando chegou os outros judeus, o que eles fizeram? Eita, para não ficar feio, é melhor eu me afastar, vou sair de perto, para que eles não pensem que eu sou também um gentio, ou que eu estou junto com eles, coisa do tipo. Não é? Então foi aí que Paulo repreendeu, porque entrou uma discriminação e um preconceito. Será, Evandro, que isso também não acontece hoje? Quando muitos de nós também temos vergonha do Evangelho, não tem coragem de andar com a Bíblia na rua, de fato, como o popular diz, embaixo do braço, ou carregando uma Bíblia visível para as outras pessoas, porque vai ter medo do que as outras pessoas vão pensar, não é? Será que isso também não passa por nós, pela nossa cabeça? Você já teve esse tipo de atitude? Ou alguém perguntar para você se você é cristão, se você é adventista, se você frequenta a igreja, se você é uma pessoa devota a Deus, e você fica lá, não, melhor não, porque o que essa pessoa vai pensar a meu respeito, né? Então são coisas para a gente refletir. Então, claro que Paulo repreende Pedro, porque o evangelho para ser pregado era justamente esse que a gente falou anteriormente, a todas as pessoas, independentemente de seu credo, de sua nação, do seu idioma, todos deveriam receber a mensagem de Deus. E é interessante que eu acho magnífico isso da Bíblia, de aqui Gálatas está se conectando lá com Atos 10. Eu acho isso magnífico, de versos se ligarem, de textos e contextos se ligarem. Eu acho muito bonito. Então o contexto se liga aqui com Atos 10, verso 34. Diz o seguinte: então Pedro começou a falar:
Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, Deus teve que dar uma visão para Pedro, dizendo: Pedro, são todos iguais perante mim. Pregue para todos eles, ame, cuide. Não veja os gentios, no caso, como gente ralé lá para baixo e os judeus melhores do seu grupinho. Não, pregue para todos. E Paulo entendeu isso. Aí, Pedro entendeu isso. Aí Paulo chega aqui, né? É interessante essa questão, porque Pedro estava lá comendo com os gentios, né? Estava lá, ou seja, pregando, cuidando dos não cristãos, pregando para as pessoas que não conheciam a Deus. E quando viram os que são circuncisos, né? Ou seja, no caso, os judaizantes, e Pedro correu com medo para o seu grupinho. Você pode ver isso no verso 10, né? Afastou-se e separou dos gentios, temendo os que eram circuncisos, ou seja, os judeus. Então, Pedro estava lá junto com os que não eram cristãos, estou pregando certinho. Eita, lá vem os judeus? Não, aqui, ó, se afastou. Olha só que coisa, Lela. Então, Pedro entendeu a visão, mas deixou de lado tudo que Deus ensinou. Isso nos ensina muita coisa hoje. Que recaída. É, justamente. Que fraqueza de Pedro, porque Jesus já tinha ensinado tanto a ele. A gente para pensar nisso também. De novo Pedro caiu. De novo. Aqui, digamos que Pedro negou Jesus. Não é? Porque negou sua mensagem. De novo, né? De novo. Então, assim, isso já não parece conosco também? Quantas vezes nós também estamos na mesma situação para manter as aparências e a gente se esconde de Jesus para manter as aparências entre os homens, não é? Então, gente, foi muito válida a repreensão de Paulo. Um detalhe aqui também é que Paulo, ele não chamou Pedro no cantinho, foi em público. Foi em público. Porque ele envergonhou os outros em público. E a repreensão de Paulo também foi em público. Então imagina agora a vergonha que ele não passou, não é? Então imagina agora o constrangimento, a situação. Como no verso 13 em diante, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de que, outro detalhe aqui também, o próprio Barnabé se deixou levar pela dissimulação dele. O amigo de Paulo, né? Então assim mostra também que esse homem não teve opinião própria. Aí diz: eita, Pedro levantou, é melhor levantar também, junto com eles, antes que pegue mal para mim, não é? Mas no fundo, consciente de que não era essa atitude correta, não é? Então, gente, aqui está um exemplo claro chamado preconceito, né? Discriminação. Porque quando Jesus veio a esse mundo, ele não morreu só pelos judeus, mas ele morreu por todos. E a mensagem deve ser levada para todos. E aí entra o verso 14, que é bem interessante, porque quando Paulo viu que eles não estavam de acordo com a verdade do evangelho, né? Paulo falou para Pedro: ó, você que é cristão, vamos traduzir aqui para ficar mais entendível, você é judeu, ou seja, você é cristão, mas vive como não cristão e do mundo. Portanto, como é que você está obrigando os não cristãos a viverem como cristãos? É aquela coisa, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Pedro estava praticamente fazendo isso, porque realmente parecia, de fato, aqui uma situação de hipocrisia. Isso, Paulo fala no verso 3 aqui. Paulo está chamando assim, você está sendo hipócrita, porque se você aí está sendo dissimulado. Porque se você é uma pessoa crente, cristã e tal, aí você está no meio aí dos não cristãos. Aí você diz que não é judeu, mas obriga os gentios a viver como judeu, né? Então é meio contraditório isso aí. É como uma pessoa dá estudo bíblico para um vizinho, né, dizendo: aceite Jesus. Quando chega em casa, essa pessoa diz que é ateu. É o mesmo sentido. Isso, gente. Então cuidado, né? Porque Papai do Céu, ele repreende, sim. E aí, pegando agora um engancho também que a gente vai explicar no versículo 15 em diante, como ele diz: nós, judeus por natureza e não pecadores dentro dos gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé
em Jesus Cristo. Aí crer em Jesus, fomos justificados pela fé e não por obras da lei. Aqui a gente também tem que esclarecer um ponto muito claro. Porque aqui, gente, lembra, a gente sempre está falando que muitas vezes a igreja, os líderes religiosos, criam suas próprias leis usando a Bíblia como base. Criam suas próprias doutrinas, isso em nome de Deus. E isso vem acontecendo há muito tempo. Os tempos de Jesus, Jesus repreendeu aqueles líderes religiosos porque colocaram muitas tradições, muitas leis que o próprio Cristo disse que não mandou. E hoje em dia não é diferente. Aí aqui, gente, muitos podem se confundir dizendo, estão enganados em dizer que agora não precisa guardar a lei dos 10 mandamentos. Porque aqui está dizendo, né, bem claro, assim, ó, a gente é crente, a gente não precisa mais de obras da lei, porque a gente só vive pela fé. Mas, gente, entenda o contexto. Aqui, essa lei dizendo que os judeus não podiam falar com os gentios porque não eram circuncisos, era uma lei, mas lei humana, lei pelos líderes religiosos da época de Jesus. Deus nunca deu essa lei. Assim também como os fariseus deram várias leis deturpando o sábado, que não podia carregar um lenço, que não podia andar tantos quilômetros, que não podia carregar um lenço no bolso. Tudo isso daí, gente, foi lei, mas lei humana. Aqui também era uma lei humana. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não sigo essa lei de vocês, que não pode circunciso, não falar com o circunciso. Como ele disse, isso aí nem me interessa e nem interessa a Deus, porque o que nos salva é Cristo Jesus. Então temos que entender, Evandro, e deixar bem claro para os nossos ouvintes, queridos, essa lei não é a lei dos 10 mandamentos, é a lei criada pelos próprios judeus, criada pelo próprio povo, dizendo que não poderiam um falar com o outro. Agora, olha que lei ridícula, não é? Porque Deus veio unir a todos e não dividir. Exatamente, né? Porque, pegando esse contexto de lei, porque eu já havia falado nos programas anteriores que justamente a Bíblia tem muitas palavras, mas cada palavra tem o seu significado. Agora, no português, uma palavra tem muitos significados, né? Como dando o exemplo da manga. Se eu pego a palavra manga, ou é manga de fruta ou manga de camisa. Mas no grego, manga de camisa é uma palavra e manga fruta é outra palavra, né? Então, quando fala aqui lei, é justamente costumes da lei lá do Antigo Testamento. Dando exemplo como Jesus falou, vocês ouviram olho por olho, dente por dente. E Jesus fala, mas eu digo, nada disso. Né? Então Jesus estava quebrando os paradigmas dos costumes das leis lá do Antigo Testamento. Porque tanto os judeus, judaizantes, militantes e tudo mais desse tempo, certo? Acreditavam que para ser cristão tinha que aceitar a circuncisão. E Paulo fala, não precisa, porque a gente é justificado pela graça, aqui no verso 16. E olha que interessante que essa justificação, ela tem o sentido de absolvição, né? De ser absolvido. Tanto que a gente vai lá em Romanos, capítulo 3, verso 23 e 24, diz o seguinte, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E olha o verso 24, sendo justificado, ou seja, absolvido, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em quem? Cristo Jesus. Então só Jesus pode me absolver do pecado. Mas é interessante a gente analisar uma coisa, né? Que agora aqui no verso ainda 16 mesmo, Paulo fala que não precisamos mais guardar a lei, né? Parece isso. Mas quando você vai lá em Romanos capítulo 7, verso 12, olha o que Paulo fala. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, como entender isso? Pois é. Não é? Uhum. Então, Paulo está sendo hipócrita? Não, ele está falando justamente das leis de costume lá do Antigo Testamento.
ele não está nem falando aqui dos leis dos 10 mandamentos. E quando você chega aqui, por exemplo, no verso 19, ele fala, pois por meio da lei eu morri para a lei, ou seja, morri lá para os velhos costumes do Antigo Testamento. Agora vivo para Cristo, mas não posso esquecer da lei dos 10 mandamentos, porque aí está o verso 18. Se reconstruo o que desconstruí, provo que sou transgressor. E o que Paulo quis dizer com isso? Eu deixo Cristo para pecar. Ou seja, eu reconheço que o mandamento de Deus é bom, os 10 mandamentos, mas eu esqueço, então estou sendo transgressor. E o Tiago lá fala, né, que se eu peco em algum dos mandamentos, eu peco em todos. Então Paulo afirmando, fala dos costumes do Antigo Testamento e não dos 10 mandamentos, porque a gente vive de fato pela graça de Cristo e vive pela graça de Cristo. Mas a lei, ela tem um fundamento importante, porque é na lei que eu reconheço os pecados. Exatamente. Então, caro ouvinte, então se até hoje você aprendeu que essa lei que Paulo está falando aqui em Gálatas 2 é a lei dos 10 mandamentos, então que fique bem claro, não é a lei dos 10 mandamentos, é a lei de costumes, a lei de tradições que os próprios líderes religiosos colocaram dentro da igreja, tá? Jesus repreendeu isso. Paulo aqui mais uma vez disse, gente, eu também era assim. Paulo está dizendo para eles, olha, gente, eu também seguia todas essas leis de vocês. Aí agora quando eu encontro de fato Jesus, aí Jesus me diz, ó, Paulo, o caminho não é esse aí não. Essas tradições, esses costumes, eu não disse nada disso. Então nós somos justificados pela fé. Mas isso não quer dizer agora que a gente também não deve viver como pessoa justificada. Pelo contrário, nós devemos ser fiéis e obedientes. Então, mais uma vez, Paulo, eu fico aqui até impressionada do quanto Paulo teve que ensinar a Pedro. E olha que Paulo não esteve pessoalmente, abraçou Jesus, esteve com Jesus 3 anos e meio ali face a face como Pedro, né? E aí Pedro cometeu então essa gafe. Então, gente, isso serve para nós também. Não estamos aqui para julgar Pedro, mas entender pela sua atitude que isso também pode ser conosco. Mas o que fazer? Paulo diz, como falou no versículo 20, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então aqui entra um detalhe bem interessante para a gente finalizar. Olha, não viva somente para Cristo, viva em Cristo. Porque muitas vezes você pode só estar na igreja para Cristo, fazer isso, seguir as regras que o pastor falou, seguir as leis que o padre falou, seguir isso que o líder religioso falou. Mas muitas vezes isso aí, por mais que você respeite, não é o que Cristo falou. Então devemos ter consciência disso, de chega de viver somente para Cristo seguindo leis, mas é viver em Cristo, como Paulo aqui disse, ó, Cristo é que vive em mim. Ou seja, você agora tem uma comunhão tão forte, tão poderosa com Jesus, que Jesus já faz parte de você. Não somente das tradições ou dos dogmas da igreja, mas faz parte de você, porque você faz aquilo que Cristo manda e não o que líderes religiosos mandam. Quando você vive em Cristo, você vive melhor. Agora, quando você vive com Cristo ao seu lado, é diferente. A gente tem que ter Cristo dentro e não do lado de fora, né? Esse é o sentido que Paulo quis dizer aqui. Então, eles tinham o costume de dizer que só era para ser cristão tinha que ser circuncidado, ou seja, lei do Antigo Testamento, todos esses costumes. E vem Paulo e diz, não, a gente vive em Cristo, né? Pela graça de Cristo, ou seja, uma bondade merecida, absolvido por amor a Cristo. E a gente entende que a lei, ela nos demonstra o que é pecado. Então, eu só sei o que é errado através da lei. Então, a lei é importante? A graça também é também. Muito bem. Então, gente, Paulo morreu, sim, para a lei. Que lei? Essa lei, costumes que os fariseus, os escribas, os líderes judeus fizeram.
Mas para a lei de Deus, dos 10 mandamentos, não. Essa lei sempre viveu em Paulo. E esse também deve ser o nosso foco. E eu imagino que muitos dos nossos ouvintes ainda devem ter alguma dúvida. Então eu convido você para não perder o programa de sexta-feira que vem, que a gente vai continuar sobre esse assunto, não é? Isso. E a gente sempre deixa esse recado. Gente, quer aprender mais, quer entender mais sobre esse e outros assuntos? Fala conosco, que nós estamos aqui para te ouvir. Agora então, falando em ouvir, nós vamos ouvir o pastor Michelson Borges, onde ele vai trazer mais um resumo para ficar bem claro para você, para ficar bem firme na sua mente sobre o que nós estudamos, e logo em seguida uma música muito especial. E no final a gente volta para orar por você. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir no capítulo 2 do livro da Carta de Paulo aos Gálatas. Verso 2, Paulo era obediente à revelação de Deus, especialmente quando o assunto era pregar o Evangelho. Ele não perdia oportunidades. O verso 4 nos faz lembrar de João 8,32, porque viver com Cristo é ser livre. E lá, nós nos lembramos de que já lemos isso, né? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Verso 6, para Deus não importa o que fomos ontem, mas sim o que seremos daqui para frente. Deus julga o interior, os pensamentos, as intenções. Verso 10, a igreja deve sempre se preocupar com as necessidades materiais das pessoas, sem se esquecer de que sua obra principal é a salvação eterna delas. Verso 11, os discípulos eram seres humanos falíveis. Aqui vemos Pedro cometendo um erro e sendo repreendido por Paulo. E o silêncio de Pedro revela a aceitação da repreensão. Isso é humildade. Verso 16, Paulo lembra que o ser humano não é justificado pela obediência à lei, mas pela fé nos méritos de Jesus. A obediência simplesmente é um resultado da fé, um resultado da salvação, uma retribuição ao amor com que Deus nos amou primeiro. Versos 19 e 20, o segredo da vida cristã consiste em permitir que Cristo viva em nós e tome conta de nossa vontade. Verso 20 ainda, Jesus provou seu amor se entregando à morte por nós. E 21, se fôssemos julgados pela obediência à lei, a morte de Cristo teria sido em vão. Aceitemos aquilo que Deus fez por nós e obedeçamos como uma resposta de amor a esse amor que Deus manifestou, dando a vida de Cristo por nossa salvação. Sejamos gratos a Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Deve Jesus voltará. Perdão, Senhor, pequei mais uma vez, tenho vergonha de mim. Jamais pensei que um dia eu fosse errar tanto assim. Lave o meu coração, como fizeste com teu servo Davi. Perdão, Senhor, e arranque do meu peito todas essas paixões
e junto com orgulho apague as transgressões. Quebre agora os grilhões que me impedem de servir só a ti. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. Perdão, Senhor. As forças de um desejo são mais fortes que eu. A dor e o fracasso me trancaram num breu. Traga de volta a luz e me devolva o caminho da cruz. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. Perdão, Senhor. Que essa seja a sua vontade e a sua oração. Que Cristo viva em você. Obrigada pelo carinho da audiência. Que você tenha um ótimo sábado, um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Vamos orar. Deus, obrigado por esse programa. Estamos aqui orando, Senhor, para que abençoe cada família aqui representada, Senhor. Entregando tudo nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus, amém.